era só voltado para as pessoas que estavam fora da igreja. Mas os anos então foram passando e agora está estourando isso dentro das igrejas. Antigamente, por exemplo, na nossa época de conversão e depois aí de alguns anos, falar que um crente se separou era muito difícil, porque era vergonhoso, era escandaloso, era errado, todo mundo então falava que era errado, todo mundo entendia também que era errado. Hoje está completamente diferente a situação. Pastores renomados, pessoas então de décadas vivendo juntos, de repente eles simplesmente vão e se separam. E isso então vem ganhando força, porque a mídia, quando alguém então que está na mídia faz algo, ele repercute de forma tanto positiva quanto de forma negativa para a vida das pessoas que estão então seguindo aquelas pessoas. Então, veja para onde nós estamos indo. E nós temos uma preocupação muito grande com relação então à saúde do casamento. Eu então, durante esse tempo atrás, a gente começamos então a desenvolver um processo desse ministério, casados e bem casados, mas então entendemos por bem que precisamos agora meter o pé de verdade e acelerar tudo mesmo nesse propósito, para que vocês e as pessoas também possam estar bem estruturados. A nossa função aqui hoje, nessa noite, é passar algumas experiências, porque quem daqui que está, que nunca passaram por momentos maus? Quem daqui que estão, nunca passaram então pelos seus momentos de dificuldades? Nós então nos casamos, agora dezembro, dia 5, segunda-feira, eu e a pastora faremos 29 anos de casados, né? Minha irmã Jussara e o Zé estão aí, eles se lembram exatamente quando esse dia então aconteceu. Nós éramos então duas crianças, onde eu tinha 16 anos, a pastora então tinha 17 anos. E nós nos juntamos, e dali então para diante nós começamos um processo, e esse processo foi muito difícil, porque nos primeiros anos nós não conhecíamos a Jesus, primeiro, segundo, perto do terceiro ano, nós não conhecíamos Jesus, 2 anos e pouco, né, meu bem? E Rafa tinha quase 2 anos quando nós fomos então para a igreja, e quando então, sem conhecer a Jesus já não era fácil, só que mesmo depois conhecendo Jesus, nós tínhamos muitos problemas. E esses problemas que nós tínhamos, eles eram problemas que nós não tínhamos com quem compartilhar. Nós não tínhamos ninguém que nós pudéssemos, então, de repente, partilhar e também buscar apoio. Nós não entendíamos essa questão de mentoria, nós não entendíamos a questão de discipulado, nós não entendíamos, então, essa questão de que alguém poderia nos ajudar e trazer, então, algum conteúdo para nos estruturar. E nós fomos, irmãos, eu vou dizer para vocês que de trancos a barrancos. Então, assim, foram épocas muito difíceis mesmo, que nós, então, passamos, oscilações, então, no meio do percurso, que em diversas vezes, nós, então, pensamos em parar. Nós pensávamos então em desistir. Pelo fato de tanta dificuldade que nós então passávamos, parece que a nossa cabeça não batia. Parece que as coisas não davam certo. Parece que eu pensava algo, ela pensava outro, ela pensava algo, eu pensava outro. Parece que havia então aquela polaridade, porque quando você então não entende, não compreende que os polos eles são diferentes mesmo para poder então produzir, os problemas então eles acontecem.
Então, talvez aqui, acredito eu que estejamos num grupo de pessoas onde alguns de vocês estão bem, o casamento de vocês estão saudável. Acredito eu que nesse grupo há pessoas que estão mais ou menos, e acredito eu que há pessoas aqui que estão num grito, um grito de socorro. E talvez, aparentemente, nós já presenciamos diversos casamentos que, olhando naturalmente, estava tudo mil maravilha. Nós nunca acreditávamos que aquele casamento estava, então, em problema. Mas, de repente, veio, então, a ruína e veio, então, a quebradura naquele casamento. Quero parabenizar o Douglas, então, e a Jussara, que vão se casar ainda, mas estão aqui para receberem, então, direções, para que assim, então, possam começar correto o casamento e entender que o casamento é algo bastante complicado. Se nós não falarmos que ele é complicado, nós estaremos, então, enganando cada um de vocês. É algo complicado, que precisa, então, se acertar, e nós precisamos, então, ter um ajuste, então, diante disso. Eu separei para vocês alguns pontos, eu vou passar para a pastora aqui, falar um pouquinho também como mulher, e eu como homem. Em alguns momentos, eu me senti insuficiente dentro da minha casa, a ponto de talvez não conseguir suprir aquilo que a minha família precisava, que é um grande problema que acontece dentro das casas, uma insuficiência então do homem. Ele acredita que ele não vai conseguir. E por ele acreditar que não vai conseguir, a válvula de escape, muitas vezes, então, é fugir do relacionamento. Isso, então, é um problema, e aconteceu comigo. Muitos problemas também voltados à questão de que eu queria ir para um caminho, e ela, então, queria ir para o outro caminho. E nós não conseguimos achar o meio termo disso. Nós não conseguimos achar, então, o ponto de equilíbrio para que esse caminho fosse, então, um caminho saudável para nós. E aí, então, começaram as guerras, começaram as dificuldades, e não é brincadeira. Um lar que não tem paz. Uma família, então, e um casal, que eles não conseguem compreender bem o propósito e o fundamento de um casamento. Eles, com certeza, vão viver uma vida frustrada e atrapalhada. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu confesso assim que nós não conversamos nada do que nós vamos falar aqui. Eu até falei, o que nós vamos falar, né? E ele, vamos bater um papo e vamos ver o que acontece. Eu disse para ela que precisava ser descontraído. Não algo que nós íamos pegar lá para vocês e passar para vocês algo que não tivesse de dentro de nós. Que não tivesse, então, acontecido conosco. Então, o meu objetivo para essa reunião, essa primeira que nós estamos startando agora um projeto para o ano de 2023, eu queria que fosse, então, algo totalmente espontâneo. Então, nós não conversamos absolutamente nada do que nós íamos falar aqui. Sim, e nós vemos que casamento, muitas vezes nós olhamos as fotos, né, de casais felizes, até crescemos ouvindo as histórias da Disney, né, e felizes para sempre. Só que quando nós entramos na prática, então a prática ela é complicada. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, a diferença é a falta de aceitação. Porque um quer de uma forma e o outro quer de outra. E isso só dá certo, só tem continuidade porque Deus está no negócio. Porque quando nós olhamos, que a Bíblia diz que faz a vontade da carne aquele que se separa. Então, se separa do amigo, se separa do casal, se separa. Então, a separação, quando nós nos separamos de alguém, é porque, na verdade, nós já não estamos mais suportando aquela situação. Então, o nosso ego, a nossa própria vontade falou mais alto. A nossa vontade, né? Ai, que vontade de... E aí,
a pessoa o diabo chuta o pau da barraca, derruba tudo, acaba com tudo, porque nós olhamos, irmãos, e nós vemos que parece que é mil maravilha. Se olha a vida de todo mundo e nós vemos assim, não, esse casal, de fato, tem alguns que se entendem, assim, é uma exceção, mas tem casais que são tão afinados, tão juntos, que tá bom, então eles vão, mais ou menos, aí vão juntos e vão caminhando, dá aquela esbarrada e se acertam. Mas, no processo da realidade, há quebra. Então, o que nós temos no nosso coração, eu vejo que de tudo isso, toda essa dificuldade que nós já passamos, né? O Rafa cresceu vendo essa dificuldade, a Débora já viu, até os meninos mesmo. Por quê? Porque, irmãos, eu tenho o meu jeito, e ele tem o jeito dele. E nós precisamos misturar isso e fazer com que isso venha para a essência, que é a vontade de Deus, a verdade de Deus. Porque você viver uma vida hipócrita, que nem eu viver tudo que ele quer, né? Eu não sou robô, e ele também não é um robô. Então, nós precisamos ir aí, né? Um cede daqui, o outro cede dali. Tem coisas que a gente não cede, tem coisas que a gente fala, não, isso eu não cedo, não cedo, porque é isso daqui. Então, e aí a gente vai levando aí aonde dá aquelas barradas, porque o casamento, pelo menos eu vejo que é isso. O casamento, se nós formos, cede. Se for ceder com tudo, daqui a pouco você está, né, você já misturou tudo e não está acontecendo mais nada aqui. Porque o casamento precisa ser peças diferentes. Nós também não... Eu vejo que eu não posso viver uma vida hipócrita, e ele também não pode viver uma vida hipócrita. Nós precisamos ser nós. Nós precisamos nos entender, porque nós somos a igreja. E a igreja, nós deixamos o mundo para viver o que Cristo. Quem é Cristo? Então, nós viemos para a igreja e nós nos separamos do mundo, nós abandonamos o mundo e nós entramos para a igreja. Então, muitas coisas nós já deixamos. E assim também é no casamento. Então, no casamento, nós precisamos deixar as adversidades, deixar as brigas, deixar os desentendimentos. Porque se nós não fizermos isso, o Espírito Santo, na verdade, irmãos, ele nunca vai ter total acesso na nossa vida. Porque eu tenho isso no meu coração. Porque quando há briga, tem um demônio. Ele mesmo fala, tem um demônio ali. Mas na hora do calor, muitas vezes você não está vendo que o demônio está ali para destruir. E aí o diabo vem e destrói. E é o que acontece com muitos casais, já não estão mais bem. Estavam vivendo uma vida de fachada. O marido até fazia de conta que estava legal com a esposa, mas aí, de repente, arrumou uma amante. Já não estava mais legal, já estava vivendo em adultério. E a esposa, para ficar ali no casamento, suportando aquilo. Então, isso é o que o mundo vive. E, como ele disse no início, isso está acontecendo dentro da igreja de Cristo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, nós temos esse cuidado de cuidar um do outro, de tomar cuidado com as amizades, de tomar cuidado quem entra na nossa vida. Por quê? Porque quando menos a gente espera, você está com uma pessoa que já não é uma pessoa legal para você andar junto. É uma pessoa que nós tivemos já pessoas no início da nossa caminhada com Jesus que falavam assim, eu não te levo na minha casa, falava para ele, porque você não bebe cerveja. Então, quer dizer, tem coisas que nós vamos tirar mesmo, vamos excluir da nossa vida, vamos tirar da nossa vida. Isso cada um de nós precisamos ver, precisamos entender que não é. Então, nós olhamos um para o outro e falando aqui, quantos casais estão hoje perdidos dentro da igreja? Por quê? Porque a esposa não consegue falar não para o marido em coisas que não pode. E o marido também não consegue falar não. Eu já ouvi, irmãos, casal... nós estamos falando aqui de diferenças, e isso acontece na igreja. Eu já ouvi falar de casal que a mulher queria situações que o marido arrumasse outro para colocar junto. Então, isso é eu estou falando coisas de dentro de igreja. Então, são coisas que acontecem dentro muitas vezes, na vida, que a pessoa, ela se perde.
Então, esse mundo, nós como igreja, nós precisamos buscar o Senhor. O que o diabo está fazendo nos casamentos? A mulher não consegue falar não, o marido não consegue falar não. A mulher quer estourar o cartão do marido e o marido não consegue falar não, não tem dinheiro. Quantas vezes nós conversamos, né? Não, agora não pode. Não, peraí. Então, a gente se entende. Tem vezes, mas eu queria. Não, agora não. Né? Então, dá as brigas, dá as confusões, por causa, muitas vezes, eu estou falando de coisas que acontecem aí no mundo, coisas pesadas. Mas que nem, muitas vezes, nós, como pastores, né, como vai pregar, ou o que está acontecendo, como que nós vamos educar os filhos. Um quer educar o filho de um jeito, o outro quer outro. É assim, não, assim não vamos deixar ficar aqui, não vamos deixar fazer isso. Então, às vezes, dá os fights, né, em casa, às vezes, os fights podem acontecer nessas divergências de cuidados de filho. É porque o Isaac mesmo fala, mãe, não pode nada, com você não pode nada. Aí o Isaac já está nessa linha, né? Ele olha para mim, com você não pode nada. Eu falo, meu filho, não pode, se você assistir isso daí, não vai ser legal. Então, ele tem um ponto bom que ele me puxa. E ele fala, bem, espera se nós segurar muito eles aí, nós vamos perder. Então, no começo, eu dou uma, assim, fico meio brava. Faz assim, ó. Aí ele me puxa, fala, espera aí, calma, vamos devagar. Isso aqui é um anzol. Mas a gente que é mulher, irmãos, coisas assim, coisas pequenas, né? Coisas mínimas, nós olhamos e falamos assim, nas coisas mínimas, fala assim, mas eu não queria que o meu filho fosse para esse lado, eu não queria que ele tivesse... Eu mesmo sou tão radical que, por mim, nem celular meus filhos teriam. Eu sou muito radical, sou muito, assim, cabecinha quadrada. E aí ele já, bem, olha, né, esse lado nós precisamos ver, vamos ensinar os nossos filhos, eles não podem, o que eles não podem fazer ali. Então, nós pegamos esse meio do casamento, que é o meio de levar para o centro certo. E onde, muitas vezes, irmãos, dentro da igreja, as pessoas, como que elas estão vivendo? Estão vivendo uma vida hipócrita. Elas estão fazendo... Um está fazendo de um jeito, o outro está fazendo do outro. Parece que está tudo bem, mas não está. A hora que você olha, já quebrou, já acabou. Então, nós temos essa sinceridade. Como é que nós vamos cuidar dos filhos? Não, de primeiro, quando nós íamos no shopping, né, antigamente que nós íamos, eu ia numa loja e falava, eu detesto que você vai nessa loja. Você entra nessa loja, você não sai dessa loja. Em nome de Jesus, Senhor, você vai perder o gosto de entrar nessa loja. Irmãos, eu nem passo mais perto da loja. Então, são coisas que nós fazemos, assim, que no começo, quando ele falava, eu gosto de comprar minhas coisas aqui, eu gosto de vir aqui. Então, dava aquela raiva, dava aquele negócio. Então, é para esse lado. Aí a gente fica, irmãos... E uma coisinha dessa, fala a verdade, que mexe no coração de uma mulher. A gente fica assim, né? E é coisa de nada. A hora que a gente vê uma coisinha pequena, a gente já... De nada de ficar 3h30, 4 horas numa loja ou sentado no coisa, de nada. Irmãos, e olha, Deus é tão bom que nem ontem nós fomos... Ontem nós fomos para Ribeirão e se ele tivesse falado assim para mim... Porque eu falei assim, eu queria subir lá em cima de novo, porque nós estávamos no Gurilão com o Lucas e o Isaac estava no cinema com a Débora. Eu queria subir lá, que eu ia lá no mercado, comprar um negócio. Ele falou, se você for lá agora, você vai demorar. E não sei o quê, não sei o quê. Se fosse outra época, que nós já não tínhamos, assim, entrosado, entrado num acordo, entendido, peraí, ele está falando, está legal, é isso mesmo. Então, é uma coisa boba isso, para quê? Mas se fosse outra época, eu ia ficar brava, eu ia vir embora brava. Vou explicar, peraí. Nós saímos daqui meio-dia, ela fica até 15 para as 8, 15 para as 8 ela quer ir para o mercado, que nós vem embora às 8 horas. Tem noção um negócio desse daí, você? É normal isso aí? Aí eu falei assim, você não vai agora, se você for agora, nós não vamos sair daqui hoje. Então, você devia ter se programado para ir antes, então eu tenho que doutrinar. Sim, então, olha só, coisas bobas. Coisas do casamento, coisas tão bobas que a gente fala assim,
Aí eu fiquei refletindo, falei, verdade, né? Se fosse outra época, eu já estava lá, já estava bicudo, já estava com raiva. Que raiva que eu não posso ir. Acabou, fiquei, é verdade, ele está certo. Se eu for lá agora, vai acabar com o nosso dia. O dia foi até legal, só o Lucas, que estava febril, estava ali com dificuldade, mas nós já tínhamos prometido para o Isaac. Então, eu vejo assim, nossa, nos entendemos, né? Nos entendemos. Então, coisas grandes pode destruir um casamento, como eu disse no início, coisas que as pessoas não percebem que está indo para o lado ruim, e aí ela está indo lá para o lado ruim e vai ver quebrou. Nós chegando aqui num consenso do nosso casamento, nós vamos falar assim, olha, gente, tem vezes que a gente fala, por que nós discutimos mesmo? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Por que a gente discutiu, teve aquela discussão, mas, de repente, o inimigo entra, irmãos, e vira um negócio assim, que vira um fogaréu. Porque o inimigo, ele está pronto para destruir os lares. Então, nós abrimos os nossos olhos e falamos assim, o diabo está pronto para destruir as famílias. É o que ele mais quer destruir. Ele quer destruir os filhos, ele quer destruir a família. E nós entramos mesmo. Eu hoje, eu tenho meu coração assim, passei, sim, por muita dificuldade. Foi um ano para mim. E ele, esses dias, falou assim, bem, eu entendo que para você foi difícil, porque o ano passado, essa época, dia 5, no dia do nosso casamento, de 29 anos de casamento, e minha sogra também faz aniversário, foi o dia que a minha mãe partiu. Então, eu falei ontem para ele, antes de ontem que eu falei, né? Eu falei, bem, olha, eu vou, mas você vê, tem muita coisa na minha cabeça. Então, às vezes você está assim, às vezes... E outro dia eu falei também, bem, às vezes você vai chegar, pode ser que eu chorei. Aí outro dia eu falei, você percebeu que eu chorei? Eu falei, eu percebi, mas ele nem perguntou nada. Se fosse antes, ele já, o que está acontecendo? Que cara que é esse? Não sei o que. Às vezes eu estou ali, eu ligo o meu louvor, eu estou em casa, eu oro, eu choro. Às vezes vem uns pensamentos. Aí o inimigo traz na mente do marido que aquele pensamento é com a chegada, mas não é, são tantas coisas que acontecem. Aí eu falei para ele, a gente tem que abrir o coração e ser sincero. Eu falei, passei um ano difícil, estou me acertando, por quê? Porque vai entrando no coração, né? Porque tem coisa que não dá para mudar, eu não posso fazer nada, eu não posso deixar de viver o aniversário do Isaac, o aniversário do meu casamento, o aniversário da minha sogra, porque eu vivi tristezas. Minha mãe partiu no dia 5 de dezembro, no dia do nosso casamento, dia do aniversário da minha sogra. Minha irmã partiu 2 dias depois do meu aniversário. Então, são coisas que marcou a minha vida. Então, são períodos assim que eu estou saindo de... Esses dias eu falei para ele, bem, eu sinto que eu estou saindo de uma tempestade tão terrível, porque não adianta eu ficar massacrando isso. Não tem como eu ficar massacrando. Eu vou machucar todo mundo que está à minha volta. E, às vezes, a pessoa vai olhar para você e vai achar, né? Nossa, como você está com a cara, o que está acontecendo? Mas ninguém sabe o que a gente está vivendo lá dentro, né? Então, o casamento, a gente vê que coisas assim tenebrosas, sim, têm destruído casamentos. Pessoas não têm sido sinceras, mas tem coisas que nem no nosso casamento mesmo, que nas minhas reflexões eu vi que tudo aquilo, toda aquela poeira que o diabo levantou na nossa vida, foi para destruir nossa vida mesmo, mas veio como uma avalanche assim, de coisas que estavam acontecendo que a gente não estava sendo sincero. Por que você está com essa cara? Coisas lá do interno, coisas que às vezes você chorou por causa daquela situação triste e não quer falar, você não quer estar triste por causa daquela situação ainda, porque ninguém manda no coração, né? Você não quer estar triste ainda por causa daquilo. Não, eu não quero, mas o meu coração me traz, me lembra, minha memória, meus sonhos. Então, eu despertei, eu falei para ele, bem, eu não posso viver triste, eu não posso deixar de conversar com meus irmãos, eu não posso ficar no meu canto, porque eu passei por uma avalanche. Ninguém tem culpa. O meu casamento não tem culpa. As situações não têm culpa. Então, eu preciso avançar. Eu preciso avançar, eu não sei se vocês perceberam que eu tenho ministrado pouco. Assim, ele fala, terça-feira eu ministrei em Pradópolis, mas às vezes fala, bem, ministra na quarta. Eu falo, não, deixa eu quieta ainda. Então, eu vou ficando mais ou menos por aqui,
Por quê? Porque eu não quero passar para ninguém o que eu estou sentindo. Mas é algo muito pessoal, né? É algo muito pessoal. E, às vezes, as pessoas não compreendem. Ah, pastor, acho que não está legal comigo. Não, não é com ninguém. É algo pessoal. É algo assim que eu, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem feito uma obra no meu coração. E as memórias, elas são muitas. As guerras, elas foram muitas. Assim, nesse tempo que eu vivi, eu falo que teve vez que o diabo não veio ele mandou todos os aliados dele, misturado com tudo que ele sabe fazer de ruim, nos momentos para tentar me derrubar. Mas eu olho assim, eu vejo como que o Senhor me sustentou. E como o Senhor sustentou o nosso casamento, porque eu vejo também que com tudo isso ele sofreu. Com tudo isso, não agora, mas desde o início, nós, assim, o ministério, a igreja tem 14 anos, então pensa, quantas coisas mudou, quantas situações, porque não é só a nossa batalha, nós batalhamos a batalha de todos aqueles que trazem para a gente batalhar. E nós estamos aqui de pé, e eu falo, Senhor, eu sou soldada do teu exército, e eu não quero parar. Eu não quero esmorecer. Todos que chegar para mim, não importa como eu esteja, eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou abraçar. E não importa como eu esteja, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Só que às vezes assim vem aquela situação que às vezes tenta nos parar. Às vezes tenta te colocar no chão. E o casamento, o nosso casamento mesmo, ele chacoalhou. Assim, o diabo, ele sacudiu, chacoalhou, tentou pisar em cima, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos ajudou. E muitas coisas também que nós vimos, os noticiários ruins, irmãos. Os noticiários ruins, as redes sociais, elas tendem a destruir relacionamentos. O casamento hoje, os casamentos sofrem muito com essa situação. E nós somos muito sinceros um com o outro. Se chega alguma coisa para mim, está aberto. Chegou para ele, está aberto. Por quê? Porque se não tiver sinceridade, não avança. E, às vezes, o casal não consegue ter sinceridade, porque fala, se eu falar, né, o que vai acontecer? Se eu deixar aqui o meu celular, ou se eu deixar aqui o que aconteceu, o que está acontecendo, é claro que não aconteceu nada. Mas o que vai acontecer? Não. Outro dia eu estava em casa lá, aí chegou uma mensagem no meu celular lá de uma pessoa que estava num grupo, está no grupo também dele, andou lá, boa noite, nunca nem vi, nem sei quem é. Aí aí eu mostrei para ele. Aí ele falou, quem é? Eu falei, está no grupo lá, no nosso grupo e tal. Aí ele falou assim, quem é? Já arquivei, está aqui. Eu falei, eu não vou responder boa noite, se ele quiser mandar boa noite, manda boa noite para você. Então, quer dizer, eu sou assim, nós somos bem sinceros. Então, da medida que eu sou sincera com ele, eu busco dele também. E ele, graças a Deus, assim, acabou. Nós chegamos nesse consenso, sempre foi assim, e nós temos essa marca. Né? E ele sempre está falando nos cultos. Por quê, irmãos? Porque o casamento, ele é como, eu vejo o casamento como uma taça de cristal. E eu falo sempre para ele, eu não sou Eva, eu nunca vou levar maçã para você pode ter certeza. E se a maçã chegar, eu vou tentar arrancar ela de todas as formas, assim, da nossa frente, porque eu sei que o diabo não brinca. O diabo não brinca. Nós somos sinceros um com o outro, e os nossos filhos veem isso, e isso traz um alicerce, uma força muito boa. Porque eu abro para ele o que eu estou sentindo, e eu também quero que ele abra para mim o que ele está sentindo. Eu não gostei disso, pronto, acabou. Não gostou, vamos resolver? Acabou. Agora, todas as vezes que nós ficamos amassando barro, quando veio pior. Então, veio pior. Se eu ficar lá com meu coração triste por causa de alguma coisa, e ele pensar que é com ele, vai piorar. Então, eu abro para ele, não, é isso e isso. Aconteceu alguma coisa? Às vezes, se ele pergunta, que nem agora nós vinhamos, eu estava quietinha no carro. Por que você está quietinha? O Lucas passou febre todos esses dias. Eu fiquei de manhã, à tarde, no pronto-socorro com ele. Fez o exame, deu
lá a infecção no sangue. Quer dizer, são coisas que mexem com a gente, que é mãe. Então, fiquei quietinha, ali no meu lugar, conversando com Deus, no meu pensamento. Né? Nós estamos aqui. No pensamento de mãe, fala assim, eu queria estar junto com ele, mas, não, peraí, o Senhor vai cuidar lá e eu vou lá com os meus irmãos. Então, isso são coisas que, se a gente, né, se eu, no meu senso de mãe humana, falo assim, olha como que o menino está, eu tinha que ficar aqui em casa com ele. Então, Deus, Ele permite coisas na nossa vida para nos provar. Então, Ele está lá na minha sogra, está medicado, está nas mãos do Senhor, e nós estamos aqui. Então, eu vejo que essa sinceridade, né, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês, eu vejo que essa sinceridade transbordou na nossa vida. Transbordou. E eu vejo que nós precisamos viver isso. Se a sua esposa falar assim para você, nada, deixa ela se resolver. Daqui a pouco aquele nada, ele vai se misturar com a louça que tem que lavar, com a roupa que tem que passar, com a casa que tem que limpar, e vai virar nada mesmo, porque não tem tempo para fazer mais nada, além de fazer o que ela tem que fazer. Amém? Então, sinceridade, eu vejo que isso tem trazido para nós uma força bem melhor. E abrir o coração, o que você está sentindo? Está de cara feia por quê? Não é com você. Às vezes é até comigo. Às vezes é comigo mesmo. Então, nós precisamos ser sinceros. Amém? Eu quero que você entenda que, diante dessa palavra que a pastora passou para vocês, nós precisamos entender o time da outra pessoa. Existem épocas que tudo está bem. Existem épocas que você olha e o negócio está, mas existem épocas que estão fechadas. As coisas estão fechadas. E isso é a sabedoria que vocês precisam ter. No fundo, ninguém conhece ninguém de verdade. Você pode conviver 20, 30, 40 anos com a mesma pessoa e você não vai conhecer essa pessoa a fundo. Porque cada um de nós somos uma caixinha de surpresa. Estamos o tempo todo em mudança. E essa mudança que nós estamos tendo, precisamos conseguir compreender esse time. Eu tinha muita dificuldade de compreender esse tempo. E ela também comigo. Qual que é o tempo que ele está vivendo? Qual que é o momento que ele precisa? Irmãos, eu sou pilhado. Eu acordo às 5h30 e vou dormir 00:30, quase todo dia. É de segunda a segunda. Então, tem hora que ela está lá, eu estou sentado no computador estudando ou fazendo alguma coisa. Então, ela tem que entender meu tempo. Tem tempo que eu estou deitado na rede, fico lá, não quero saber de mais nada. Tem tempo que eu estou lá, então precisa entender o tempo. Tem tempo que ela está de um jeito, tem tempo que ela está do outro. Então, o time precisa, entender o time, de cada um de vocês. Já eu vou, até depois a gente vai pegar um microfone também. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos também falar também um pouquinho nisso, tá, Mauro e Lu? Nós vamos responder. Mas eu anotei aqui algumas coisas, como ter um relacionamento saudável e feliz. Porque o tema do ministério que Deus colocou no nosso coração é casados e bem casados. Porque não basta nós sermos casados, nós precisamos ser bem casados. Nós precisamos ter paz, saber bem o que nós estamos vivendo. O texto que eu separei foi Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Diga comigo, o que Deus uniu, ninguém separa. Você crê que Deus uniu o seu casamento? Sim ou não? Então, você não pode separar. A palavra separação não pode fazer parte do seu dicionário. Não pode fazer parte. Eu anotei alguns pontos aqui, chaves, que aconteceram na minha vida, na nossa vida, que eu quero partilhar com vocês, que isso eu tive sempre no meu coração, que precisava então acontecer, porque senão ia quebrar, o negócio ia quebrar. Então, a primeira coisa, você precisa ter um propósito claro, bem decidido. Todas as brigas, todas as confusões, todas as dificuldades que nós tivemos nesses 29 anos de casado, que não foram uma,
nem 2, nem 10 vezes que eu precisei parar e pensar e dizer assim: eu fico ou eu vou embora? Eu dou sequência então nesse casamento ou eu vou então quebrar isso de uma vez? Foi algo. Não foi o medo de ir para o inferno. Não foi. Foi o propósito que nós temos estabelecido. A nossa família veio então de gerações quebradas. E nós temos um propósito. E esse propósito é: nós vamos então a tranco e barranco, se espremendo, se lixando, mas vamos chegar até o fim. Né? Agora não é mais lixo, ela está falando, agora tem umas espumas no meio aí. Mas nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Então, o propósito do seu casamento precisa ser muito bem claro. Quem se separa é porque não tem o propósito de ir até o fim. Se a pessoa tiver o propósito, ela passa o que tiver que passar. Se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, vocês devem ter histórias horríveis para contar. É verdade ou não é? Sim ou não? Vocês devem ter histórias horríveis, que vocês têm vergonha de pegar o microfone e contar. É verdade ou não é? Quem tem alguma história horrível aí que tem vergonha de contar? Levanta a mão, deixa eu ver. Que você fez algo no seu casamento, passou alguma coisa aí que foi feia no seu casamento. Levanta a mão aqui, deixa eu ver aqui. Quantas pessoas aqui? A maioria. Então, ou seja, coisas horríveis que nós temos até vergonha de contar o que é que foi feito. Os problemas que nós tivemos. Mas o que deixa então e faz com que o casamento permaneça é então você ter um propósito. Qual é o propósito então de você estar casado até aqui? Qual é o propósito do Douglas e a Jussara se casar? Pense, qual é o propósito? Não, meu propósito é me casar, constituir família, e eu vou então levar a minha família até o fim, eu vou então construir uma história, uma identidade, um caminho então para que os meus filhos possam seguir. Ponto. Então eu tenho um propósito. Deus uniu, o homem então não vai separar. Talvez você está aqui e você talvez não tenha uma história feia para contar. Mas você tem então algo que está entalado dentro de você. Que se você tivesse botado isso para fora, tinha ficado uma história feia. Talvez mais feia do que de algumas pessoas. Porque nós aprendemos muito no 30 Semana que é a dependência anulativa. É codependência anulativa. Que você então se anula para fazer a vontade do outro. Isso não tem felicidade nenhuma. Um casamento que então alguém se anula para viver então a vida do outro, não tem. Entende? Quando a pastora falou, eu ainda falei para vocês fazerem assim, vocês precisam ter esse equilíbrio. Você não pode ser assim e nem assim, fechado. Você precisa buscar esse equilíbrio para que as coisas então aconteçam. Então, defina bem o propósito do seu casamento. Talvez você se juntou, talvez você se casou sem estar tão preparado. Porque a maioria das pessoas hoje, né, elas casam para fazer sexo. E depois que casam, vê que não faz tanto assim. Principalmente porque depois chegam as crianças, né? O Elan e a Nani aqui no último encontro de casal estavam pedindo pelo amor de Deus para talvez alguém ficar com a Rebeca uns dias, para ver se eles conseguiam fazer alguma coisa, porque não dava jeito. Então, assim, é a realidade. Então, veja, vocês precisam compreender, a maioria das pessoas fazem isso. Casam para ter, depois não tem mais. Então, ou seja, não é o sexo que é o atrativo principal do casamento, e sim um propósito. É o propósito que vai permanecer, é o propósito que vai então até o fim. Amém ou não amém? Escreva um propósito para o seu casamento. Escreva o porquê que você precisa permanecer casado. O porquê. Qual é o propósito? Sabe? E coloque isso aí em prática. Segunda coisa, queime os seus barcos. Queime o seu passado. A maioria dos problemas que chegam para nós, como pastores, para nós então fazermos, ou administrarmos, ou então ajudar, no quesito então conjugal,
É tudo pelo fato do passado. É porque traiu e agora então a pessoa está se lembrando. É porque tem um filho fora do casamento, mas agora então está acontecendo um problema. É porque então tem uma situação contrária, tem então uma reverberação ainda de alguns traços que estavam então da época do mundo para dentro. E aí a pessoa não consegue se libertar, não consegue deixar para trás. Eu atendi um homem, não faz muito tempo, foi esse ano. E ele chegou em mim, ele conversou comigo talvez umas 2 horas. Ele falou assim para mim: pastor, eu tenho que levantar a mão para o céu da esposa que eu tenho. Um dia, eu cheguei em casa e estava desnorteado, estava com a cabeça virado. E eu então tomei a decisão de ir embora. Deixei meu filho e minha esposa em casa e saí. Eu fiquei 3 anos na gandaia. 3 anos. Fazendo tudo o que eu queria. E todos os dias que eu ia na minha casa, na casa da minha esposa, pegar meu filho para sair, minha esposa, minha ex, me tratava bem, me chamava para entrar, me chamava para tomar café, e eu sempre relutando. Passado então 3 anos, eu decidi aceitar o convite para entrar dentro de casa. E a partir do momento que eu entrei dentro da minha casa, ela disse assim: você não quer ficar aqui? Aqui é a sua casa. Ele disse que teve um choque, um impacto naquele momento, naquela ação dela. E ele disse assim: bom, você me aceita de volta? Sim, mas eu não vou conseguir conviver com você falando coisas então do passado. Ela disse assim: se você ficar, a partir de agora, você nunca mais vai ouvir o que aconteceu no passado. Isso já tem uns 8, 9 anos já que aconteceu. E nesse exato momento, ele testemunhando para mim, dizendo: olha, pastor, ela nunca tocou no assunto. Ela nunca jogou na minha cara, ela nunca levantou a situação, nunca. E nós então vivemos um casamento maravilhoso. Queime os seus barcos. Queime aquilo que aconteceu no passado. Irmãos, ninguém consegue viver com fantasmas. Ninguém consegue viver com fantasmas. Nós precisamos então viver em paz. Viu? Porque se nós formos jogar para trás tudo que aconteceu, nós não vamos viver. Nós vamos deixar de viver o presente. Então queime as suas carroças, queime os seus barcos, queime tudo aquilo que passou, mas definitivamente mesmo. Porque, sinceramente, se você veio aqui para me agradar ou agradar o pastor Mauro, a pastora Lu aqui, a pastora, eu quero te dizer que você perdeu, foi seu tempo. Se tivesse um casal aqui, eu ia falar a mesma coisa que eu estava preparado para falar. Então, não é porque tem um que tem 10 que poderia ter 100 ou 200 que ia mudar a situação. Então, você precisa, e eu acredito que você veio aqui nessa noite para realmente algo mudar e alguma coisa então melhorar no teu casamento. Amém ou não amém? Então, diante desse fato, se existe alguma coisa no seu coração, se algo está acontecendo no teu coração ainda, resete isso. Queime todos os barcos aqui, dentro da igreja. Não vá com isso para a sua casa. Esqueça. Esqueça se talvez o seu esposo te traiu. Esqueça se talvez ela te traiu. Esqueça. Esqueça então aquela vez que você pegou algo errado, que você pegou algo errado dela ou dele. Esqueça. Deixe isso tudo para trás, para que você possa viver o agora. Você não decidiu? Você não quer construir seu casamento e estruturar então seu casamento? Então é daqui para frente. Para trás, nada vai então mudar, você não consegue mudar. Vá para frente, em nome de Jesus, para que assim você possa então romper e ultrapassar essas dificuldades. Amém ou não amém? Não olhe para trás de forma alguma. Terceira coisa, tenha sempre fé e continue caminhando o caminho. Não é fácil. É fácil, Mauro e Lu, seu casamento? Fala aí, Maurão. É fácil o seu casamento? É difícil também, né? Vamos agora em fevereiro completar 24 anos. E é como o pastor falou, passamos por muitas dificuldades,
desentendimentos assim por coisas à toa, como a pastora disse, mas também estamos aqui. Eu me lembro uma vez que eu estava meio estressado em casa, eu falei, eu vou sair. Normal. Eu vou sair. Aí saí, passei em frente de um bar, passei em frente do outro. Falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei ir no bar, não sei fazer nada, deixa eu voltar para casa, velho. Eu voltei para casa, essa aqui estava na cama, deitei, deixa quieto. Entendeu? Então, só que assim, como o pastor disse, nós também, desde o início, a gente começamos novos, né? Só que a gente começou definido, né? Muita gente no começo falou que a gente não ia durar um ano, né? Que a gente também era novo, mas assim, a gente tinha um propósito em nós, e quase parecido igual ao do pastor, que a família dela também já tinha algumas pessoas que haviam se separado e tal, e então a gente decidiu, né? O que traz a gente até hoje é essa decisão, né? Passamos muitas vezes por encontro de casais, e uma vez nós sentados na cama falamos, ó, não adianta, né, ficar indo num encontro de casal, mas é a gente que tem que fazer a coisa acontecer, né? Eu ouvi outros casais falando, e eu falei, Deus não vai descer aqui, é nós que, a gente que precisa então fazer acontecer, e estamos até aqui, graças a Deus, e melhorando a cada dia, né, amor? É caminhando. Você precisa caminhar o caminho, ter fé e caminhar o caminho. Fácil não é. Se você pegar o casamento mais novo aqui, quem é? Deve ser o casamento mais novo aqui. Deve ser o Carlinhos aqui, não é? Quanto tempo você tem? 3 anos. Tem alguém mais novo de casado? Acho que não, né? Mais novinho de casamento, então é os dois aqui. Viu, Douglas e Jussara? Aprende aqui. Se pegar desde os dele, de 3 anos. A irmã Cida, quantos anos? Que é mais de 50, né, irmã? 51 anos a irmã Cida de casamento. Se nós pegarmos desde os 3 até os 51, nós vamos perceber que nunca foi fácil e nunca será fácil. O que faz com que um casamento permaneça e persevere? A fé. A fé de você, então, continuar caminhando o caminho. As coisas vão se amoldando. Você vai conseguindo, então, compreender melhor o seu cônjuge. As coisas vão então amadurecendo, os propósitos ficam claros na nossa cabeça quando nós temos um propósito. Não, nós vamos até o fim, nós não vamos parar. Irmãos, aqui na igreja, está cheio de casal que só está faltando um trisquinho para se separar. Tem gente que não pensa mais nada. Nada. É qualquer coisinha agora, vai embora. Vou embora, vou cuidar da minha vida. Hoje todo mundo é independente. Acabou aquela história da mulher que ficava dependendo do marido, o marido que ficava dependendo da mulher. Acabou. Ah, não tem a mulher para fazer comida, compra a marmita. Ah, não tem um homem para trazer então comida, tem o Bolsa Família. Acabou. Então, ou seja, não tem lógica. As pessoas então hoje tomam decisões de uma forma tão... Então, o que leva? Caminho com fé. E acredita que amanhã vai melhorar. Todos os dias acredite que hoje vai ser o dia do seu milagre, do seu casamento vai dar um upgrade, que as coisas vão mudar, que as coisas vão se transformar. Porque isso faz parte, então, entendeu, da nossa vida. Quarta coisa que eu anotei para vocês aqui. Fiquem sempre atentos aos sinais. O seu casamento dá sinal, nenhum casamento acaba do dia para a noite. Nenhum marido vai embora de casa do dia para a noite, nenhuma mulher pede separação do dia para a noite. Fique atento aos sinais. Nós administramos casos de pessoas que estavam lá, de repente não ouvindo, não vendo então sinais então de Deus. De repente a mulher fala assim, ó, eu não quero mais o casamento, você tem que ir embora de casa. E o cara espernia de um lado, espernia de outro, e chora de um lado, chora do outro, mas ele plantou isso durante toda a vida. Ele trabalhou para que isso então acontecesse. Ele não percebeu os sinais que estavam acontecendo, os sinais de maltrato. Que mulher que está aqui que gosta de ser maltratada? Levanta a mão aí, irmã, você que gosta de ser maltratada? Você que gosta de ser humilhada? Você que gosta de ser rejeitada? Você que gosta de ser desprezada?
Nenhuma de vocês querem isso. Mas muitas vezes o homem não consegue perceber que está fazendo tudo isso com a mulher. E a hora que vê, o casamento já acabou ou o casamento se esfriou. O casamento se esfriou e aí já não tem mais forma para poder seguir. Mesma coisa é verdade. Que homem que aqui está, que gostaria e gosta de ser então questionado toda hora, de ser então muitas vezes encurralado toda hora, de ser então acusado toda hora de algo que você então está fazendo que você não faz, que é o grande problema da maioria das mulheres, acusar, falar que o homem está fazendo, falar que o homem está isso, está aquilo, aquilo outro, só que a mulher não percebe que ela está jogando o marido na mão de outras. E se você não tomar cuidado, irmã, perde, e perde de verdade. Por isso que precisa ter o quê? Você precisa estar atento aos sinais. Você está vendo que o seu marido está muito quieto, ele não está mais compartilhando com você, já não está mais respondendo aos momentos que você está ali com ele. Você está vendo que a sua mulher não está. Eu sou uma pessoa cri-cri chato, porque eu fico sempre olhando para a pastora. Bem, o que está acontecendo com você? Você está quieta, você está assim, você está assado. E eu fico assim nela, né? Porque assim, eu preciso medir o termômetro, né? Porque veja, nós precisamos nos preocupar. Então fique atento aos sinais, porque as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Diga assim comigo: ninguém tropeça em uma montanha. Todos tropeçam em uma pequena pedra. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Numa pedrona que tem lá no meio, lá do... Não vai tropeçar, porque a pessoa está vendo, está enxergando. Mas as pequenas coisas, aquelas coisinhas que vão dia após dia, isso vão ferindo então o casamento. Vão então destruindo então o casamento e a vida de vocês. Então, cuide para que essas pequenas coisas então. Quinta coisa, honre. Eu costumo usar uma frase para pastor aqui e em casa, já aconteceu isso diversas vezes. Diversas vezes. Quando você honra, o céu se abre. A bênção de Deus chega. A vitória então chega, você fica feliz, a casa fica alegre. Mas quando há desonra, o que é desonra? Desrespeito, desonestidade, desonra, algo que então faltou com a honra para com o cônjuge em algum lugar. Quando você então faz isso, o inferno abre. É como se o chão da casa abrisse e os demônios começam então a sair tudo. Aquele monte de demônios voam tudo para casa. Experimenta para você ver. Observe então um dia que você, de repente, seu marido fala alguma coisa e você faz uma cara de bocas, ou de repente ali faz alguma coisa que não deve, para você ver só como que o negócio muda e a temperatura da sua casa muda na hora. Ferve. O trem ferve porque os demônios ganham legalidade. Quando eu honro, a porta do céu se abre. Quando eu desonro, a porta do inferno, então, ela se abre. Então, você precisa entender isso. E a honra é o princípio de Deus. Nós precisamos honrar. E quando nós honramos, tudo muda na nossa direção. E última coisa que eu quero falar, e eu quero assim, de repente, eu gostaria de que você, talvez, que tenha algo, falar assim: poxa, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa área. Eu gostaria que você então se expressasse hoje, de alguma forma, sem assim nenhum tipo de problema, que você então pudesse fazer perguntas também. Sexta coisa, cuidado com as expectativas. Cuidado com as expectativas. Porque expectativas versus realidade há uma grande diferença. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitas pessoas têm uma expectativa errada no casamento.
Eles casam com uma expectativa de viver felizes para sempre. É o conto, então, da carochinha. Não é assim. Você não vai viver feliz direto. Vai ter dia de labuta, de dor, de sofrimento, de dificuldade. E aí, se você não tem uma expectativa errada, você se frustra. Se o Mauro tivesse casado com a Lu com a expectativa de que, nossa, é a melhor mulher do mundo, nada vai acontecer de ruim, pronto. Então, quando eu coloco a expectativa no lugar dela, certo, tudo muda na minha direção. Porque tem homens que começam, então, a ter uma expectativa que a mulher não vai suprir. Tem uma expectativa, então, de tantas situações que não vai acontecer. E aí, então, você precisa entender que existe realidade e existe, então, o quê? As expectativas. Suas expectativas não podem ser, então, algo superficial ou algo fantasioso, como novela, como filme e etc. e tal. Tem um problema, precisa resolver. A expectativa não é, vai acontecer um milagre aqui e de repente vai ficar tudo bem. Não, alguém tem que ir lá e tem que então ceder, alguém tem que ir lá fazer, alguém tem que ir lá mexer, alguém tem que ir lá então dar o braço a torcer, alguém tem que fazer alguma coisa. Expectativa financeira, né? Se a pastora, por exemplo, tivesse casado comigo com uma expectativa financeira para comigo, eu estava perdido. Ela teria me cobrado de algo que eu não conseguia entregar para ela naquele momento. Então, a expectativa. A mulher tem uma expectativa do marido errado. O homem, então, tem uma expectativa da mulher errada. Você precisa, então, olhar para a situação e entender que todos nós temos defeito. Todos nós temos defeito. Se você conversar com uma pessoa que já se casou 2, 3, 4 vezes, eles vão te falar para você, não, os problemas existem, é assim mesmo que acontece, então é melhor eu então firmar agora aqui, porque senão vai ficar pior. Porque cada tempo que passa, cada momento que passa, vai ficando pior as coisas. Então nós precisamos o quê? Criar uma expectativa correta de cada uma da situação. Casamento tem dificuldades, mas com Deus nós vamos ter a vitória. Nós precisamos então perseverar, nós precisamos então acreditar e ter no nosso coração um princípio sobre a nossa vida. Não, eu vou viver até o final da minha vida com o meu cônjuge. Vou comer a carne, vou roer o osso, né? O osso nunca vai ter, não. A pastora está falando que está sempre, né? Tem bastante bainha, né? Nós também. Então vamos mudar a conversa. Nós comemos a carne, nós apertamos a banha, né? Mas nós vamos viver então até o fim. Viu? Nós vamos viver então até o fim. Porque é assim que nós precisamos fazer. Agora, ou você então olha para o seu casamento e fala assim, eu vou então avançar. Eu vou realmente levar o meu casamento até o fim, ou então o mal vai ganhar a batalha. Cada um de vocês que aqui estão, infelizmente, com dor no coração, eu vou falar para vocês isso. Vocês estão a um passo da separação. O diabo não brinca. Ele está batendo o tempo todo. Ele está então lutando o tempo todo. E a qualquer momento isso pode acontecer, se você então dar espaço para o diabo. Agora, se você confiar em Deus, você pode ter certeza que Deus vai te guardar e o seu casamento vai estar blindado e protegido e você vai viver uma vida feliz ao lado do seu cônjuge. Tranquilidade sempre? Não. Momentos que vai ser tenso, mas momentos que vão ser bons. Momentos que vão ser difíceis, mas momentos que vocês vão então celebrar então as conquistas e as vitórias. E assim nós vamos caminhando o caminho e avançando dia após dia naquilo que o Pai ele tem para a minha e para a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não amém? Manter um casamento feliz, abençoado, durável, né, e saudável. Essa é a nossa missão. Eu quero, junto com a pastora aqui, com Mauro e a Lu, nós então vamos investir nessa área de casais. Eu quero então
pelo menos uma vez no mês, nós estarmos juntos. Essa eu preferi não fazer nenhum café, nenhum jantar, nem nada, para que nós pudéssemos, então, ter esse momento diferenciado. Mas eu quero que vocês, então, nós vamos ter muitos momentos juntos e vamos começar a sonhar, quem sabe, no nosso retiro de casais, nós sairmos, então, para um lugar e ter um tempo, então, de qualidade junto com o nosso cônjuge, para que nós possamos, então, realmente viver uma vida em paz, parar, dar aquele break, então, dar aquela pausa para poder, então, seguir novamente. Dar aquela pausa e seguir, então, novamente, estar aqui, recarregando a nossa bateria. Nós vamos ungir vocês, nós vamos fazer, então, a renovação dos votos, nas alianças, para que vocês possam, então, reafirmar esse voto, essa aliança nessa noite, para que você possa, então, avançar, em nome de Jesus. Eu quero abrir aqui para vocês aqui, que quiserem fazer alguma pergunta, para que nós possamos, então, aqui, orar com vocês. Maurilu, algumas considerações, e aí vocês podem abrir, o Rafa está com o microfone ali, ó. Eu já passo o microfone para você, ou se você não quiser falar no microfone, é só você levantar a mão também e fazer a pergunta aí. Amém. Eu realmente vejo que é isso, né? Nós precisamos lutar. Essa é a verdade, né? Nós lutamos para conquistar aquilo que nós sonhamos, seja no nosso trabalho, seja a nossa casa, o nosso carro, e também o casamento, ele não vai ser uma entrega fácil. Então nós precisamos lutar, ter ciência realmente que Deus está conosco, que Deus está à frente, porém Deus não vai fazer. Deus, ele sempre vai estar nos entregando as ferramentas que nós precisamos, mas nós precisamos então querer, né, receber e pegar essas ferramentas e então estar agindo. E sempre, né, estar juntos. Eu acredito que a conversa, muitas vezes, que nós podemos ter, né, dentro do convívio nosso, igreja, principalmente no convívio igreja, né, porque muitas vezes também a conversa fora daquele ambiente o qual nós acreditamos pode atrapalhar, porque o conselho que muitas vezes nós recebemos aqui ou damos aqui um para o outro é diferente do conselho que tem lá fora. Então nós precisamos sempre conversar também, sempre que puder, nos cultos, né, antes do culto, depois do culto, conversar, né, o marido então conversa com o esposo, né, do outro, sempre trocar esse feedback entre os homens, entre as mulheres, para sempre nós podermos estar, né, de alguma maneira, um auxiliando o outro, compartilhando algo que sempre vai trazer o crescimento um do outro, né? Amém? E é isso, né? O casamento é uma bênção. Nós vamos ter dificuldade? Vamos, com certeza. Não é conto de fada, como a pastora disse, né? Mas nós podemos fazer nossa casa um lugar de paz, né? Todos os momentos. Eu falo que nosso começo foi só guerra, panela, pano, tudo que voava. Hoje não, né? A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e hoje é uma paz, é uma bênção. Tem às vezes umas coisinhas, né? Mas logo passa. Mas no começo foi terrível, né? Se não fosse o Senhor, é nosso posicionamento também, que é muito importante. Não adianta, Deus vai abençoar, com certeza Ele vai. Mas se nós não tomar ali a posição, não tem jeito. Então, sim, vamos, né, crer, vamos ter fé que o casamento é uma bênção, instituição de Deus ali da família é uma bênção, mas vamos ter posicionamento também, o homem e a mulher, para que tudo venha correr bem, em nome de Jesus. A tendência do futuro é menos pessoas se casarem, menos casais terem filhos, mais pessoas, então, sem comprometimento com a família. E o que é isso? Isso é a ordem mundial sendo implantada na mentalidade do povo. E está acontecendo dentro da cabeça do povo cristão. A pessoa, então, nós sendo cristão, não casar, não tendo filhos, o que vai acontecer com a igreja do futuro? Vai ser aniquilada, como está acontecendo na Europa, que lá então o pessoal lá está muito adiantado daqui esse processo. Então você precisa do quê? Ser uma referência, estar então firmado e jamais, de hipótese alguma, abrir qualquer tipo de possibilidade para separação. Nós aqui somos uma igreja família,
Nós, então, temos a família como base para a nossa vida, e nós, então, temos casos de separação dentro da igreja, já tivemos e teremos, não tem como nós fugirmos disso, porque nós não mandamos na vida de ninguém, porém, nós nunca aprovamos nenhum caso de separação. Nós nunca dissemos assim, não, separa que é a melhor coisa que você precisa fazer. Não. Nós sempre procuramos, então, buscar de todos os meios sanar, então, os problemas. Porém, a decisão é de cada uma das pessoas. Eu decido a minha vida, a pastora decide a dela, o Mauro e a Lu, e você também decide a sua. Eu quero ouvir pelo menos umas 2 ou 3 perguntas ou algum tipo de comentário aí que você tem aí. Por favor, quem que é o primeiro? Aqui, Rafa. De repente, pastor, como eu ajo nessa situação? Pode ficar à vontade que nós vamos estar aqui, tá? Vamos lá. Vai sem. Sim. É boa pergunta. É boa pergunta. Na realidade é o seguinte, isso daí é o time. É o time que eu falei lá no começo. Esse time passa. Então, o casamento de vocês, ele sempre vai passar por ciclos. Ciclos onde a pessoa que não tem filhos passa por um ciclo. Tem o primeiro, passa por aquele ciclo. O filho cresce, está na pré-adolescência, outro ciclo. E assim sucessivamente. Por isso que esse time faz parte. Agora você precisa dividir a Nani precisa dividir você. A única coisa que vocês precisam entrar em um consenso para que a Rebeca não tire então o tempo de vocês em casal. Ou seja, ela precisa dormir na hora certa, ela precisa ter então a forma certa dela fazer, e isso tudo é uma doutrina, tudo isso não é uma regra, é um princípio que você vai criar dentro da tua casa. Onde não, vamos fazer o seguinte, por exemplo, nós tivemos 4 filhos. Então, cada um deles em fases e épocas diferenciadas. O que vocês viveu e você falou no último encontro, que tinha hora que você não sabia nem o que você ia fazer da vida, que não achava a mulher estava sempre no quarto das crianças, entendeu? E aí, então, peraí, nós temos uma necessidade, essa necessidade precisa ser suprida e vamos arrumar um tempo. Qual que é o tempo? O tempo que der para nós fazermos isso. E o tempo que nós temos para a gente fazer essa situação. Aí, tirando a parte sexual, a parte, então, relacional do quarto do casal, a parte mais amorosa, é aquela parte que a Rebeca começa a ir para a escolinha, que vocês vão ter um tempo junto, é a parte que vocês precisam ter alguém que fique, então, com a Rebeca, para que vocês tenham um tempo junto também de qualidade. Esse tipo de situação precisa acontecer. Mas é um time que todo casamento precisa passar, vai passar, e vocês precisam ser muito maduros para entender. Só não pode ser muito de um lado nem do outro, tem que ter esse ponto de equilíbrio. É isso? Algo a reportar? Outra pergunta aí, pessoal. Vai. O Elan já levantou de pronto. Cadê o outro? Vamos lá. Pastor, como? E quando acontece isso, pastor? Vamos lá. Estou sentindo que aqui o Noel vai fazer uma pergunta. Vai lá, Noel. Ou vai dar uma orientação? Vai lá. Filho agora, a mulher, ela passou por um processo de gestação, a mulher mexe com hormônio, mexe com tudo, então a mulher está com isso ainda, ela está, né, o homem já acha que a mulher já tem que, normal, teve um filho ontem, hoje normal, vem cá, vamos conversar, a mulher parte mais para o lado do filho, é a questão da caixinha que o pastor José Gonçalves fala, a mulher demora mais para desligar essa caixinha, o homem já desliga rápido, até inclusive ele usa um exemplo, não sei se vocês já ouviram,
que morre um parente, alguém, da esposa ou do homem, e eles vão no velório. Aí os dois vão lá no velório, a mulher chora, o homem chora, chega em casa, a mulher vai se trocar, o homem já vai procurar a mulher. Aquela caixinha do velório já desligou, a mulher ainda continua ligada. Então, isso é do ser humano, é do homem. Talvez isso aí, essa pergunta que ele fez é por conta disso daí. É essa caixinha que a mulher demora mais para desligar, a mulher é mais sentimental, a mulher é mais, né? E elas que passam por esse processo de gestação, toda essa questão hormonal, tudo é a mulher que passa por isso. E essa caixinha do homem não desliga, ele acha que tem que ser normal. Isso aí é normal para nós achamos que é normal. Da mesma forma que você pensa, quando a Fabrícia teve o Gabriel, eu pensava também, não pode ser desse jeito. Ela está dando atenção para o menino, está me dando atenção, mas é a caixinha dela que está ligada e a minha já desligou. Entendeu? Essa é a questão. É isso aí. Todo casal passa, é normal, isso é natural. E a gente vai se amadurecendo cada vez mais. São todas as etapas que precisam passar, né? Porque é uma união, a gente entrou no bom senso. Passou aquela fase gostosa do namoro, né? Do noivado, casamento, a vivência dos dois após o casamento. Essa é a fase dos filhos, né? Que acredito que não vai ficar nenhum. Então, assim, é tudo aprendizado. São etapas que passam, mas isso aí a gente vai aprendendo. E é fases gostosas da vida. E o conselho que eu dou para você, como eu já sou pai de um de 23 anos, curte todas as fases da sua filha junto com a tua esposa, porque essas fases passam. Um dia ela vai crescer, vai casar e vai embora. Vocês dois vão continuar juntos. Então, curte junto e sejam felizes. É isso aí. Eu vejo nessa questão também que é muito pertinente nós colocarmos as coisas nos devidos lugares, né? Então, assim, é claro que agora esse momento, na questão quando há o filho no início ele demanda muito tempo, principalmente da mulher. Então, o que precisa se fazer sempre é procurar colocar no lugar certo. Por exemplo, a gente sempre teve cuidado de não deixar as nossas filhas dormir conosco. Então, dormia no berço. Podia dormir no quarto junto com a gente, mas era no berço. Por quê? Porque o filho dormindo junto na cama já vai atrapalhar. Por quê? Porque às vezes esse momento que você dá aquela escapulida é o momento que o filho está dormindo. É meia hora, mas está dormindo meia hora. E isso tem que se tomar o cuidado, né? A gente teve uma cunhada nossa que o casamento dela foi por água abaixo por isso. Porque quando ela teve filho, ela pôs o filho na cama e tirou o marido. E a gente alertou, não faz isso, não pode. Os primeiros dias, um pouquinho, mas depois você tem que voltar ao normal. Mas ela não ouviu e o casamento acabou se desfazendo. Então, isso é o filho, mas né, as situações que acontecem. Então, acho que a gente ter esse bom senso de colocar as coisas no devido lugar. A gente ouviu também de uma pediatra da Ana que ela encheu o olho de lágrimas falando que ela tinha perdido o casamento também. E ela falou que agora, depois que ela perdeu o casamento, que ela prestou atenção e que ela tinha o tempo dela. Ela chegava do serviço, alimentava os filhos, cuidava dos filhos, depois falava para os filhos, agora a mãe vai ter o meu momento. Ia para o quarto, tomava banho, lia o livro dela. Então, assim, é muito importante. É claro que, né, por exemplo, na Rebeca agora não vai entender isso, mas os filhos saberem do tempo dos pais. E os pais também têm o seu tempo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Existe um tempo para todas as coisas, né? Mais alguma pergunta aí? Vamos lá, pessoal. Ali atrás, eu acho que o Carlinhos quer fazer uma pergunta, Carlinhos? Não? O Luan? Não, tá. Aproveita mesmo. Bugrão, vai falar alguma coisa aí, Bugrão? Fernando e a Luana ali, ó. Aqui, o Carinho Garcia aqui, ó. Não? Desse lado aqui, o pessoal aqui, ó. Eu acho que o Natan quer falar. Ou o João? Não? Douglas quer perguntar, Douglas? Já aproveita essa turma aqui toda aqui, Jussara, ó. Turma que é tudo veterano aqui, ó. Genésio e Beth também tem história também aí. Então, queridos, é isso, que vocês possam assim estar focado e vamos tentar ajustar essa situação. Seu casamento vai dar sempre um sinal. Não deixe esse sinal ir longe, não. Viu?
Você conhece aquele velocímetro, né? aquele de temperatura que tem no carro, aquele reloginho de temperatura, que ele vai então subindo? Ele não sobe, ele não sai do azul para o vermelho instantâneo. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, e se você não perceber, ele ferve o carro, e aí você vai ter prejuízo. Então, esse também reloginho vai acontecer dentro da tua casa, fique atento. Meça então, você está vendo que o negócio está... Volte. Ah, pastor, como o Mauro falou, pastor, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Você pode perder seu casamento, você pode perder sua família, e aí depois você não chora. Mude. Todo mundo pode mudar. Nós precisamos explorar a melhor versão de cada um de nós. E só vamos melhorar quando nós paramos e fazemos uma autoanálise na nossa vida. Amém ou não amém? Então eu quero que você se coloque de pé. Pastor, só queria fazer mais uma colocação rapidinho, até nessa questão de filhos mesmo. Uma experiência que a gente viveu. Não me lembro em qual das cirurgias que a Ana passou, que após cirurgia ela assim, agarrou na mãe dela que não largava mais. Aí foi um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas,